Primeiro livro dos Macabeus. Capítulo 6. Enquanto percorria as províncias superiores, soube o rei Antíoco que na Pérsia, em Elimaida, havia uma cidade famosa por suas riquezas, sua prata e ouro. Seu templo, extremamente rico, possuía véus de ouro, escudos, couraças e armas, abandonados ali por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre a Grécia. Dirigiu-se ele para essa cidade com a finalidade de tomá-la e pilhá-la. Mas foi em vão, porque os habitantes haviam sido prevenidos. Eles se aprontaram para lhe resistir e ele teve que voltar de lá para alcançar a Babilônia com grande humilhação. E eis que, na Pérsia, um mensageiro veio dizer-lhe que as tropas enviadas à Judéia tinham sido derrotadas e que Lísias, tendo partido a princípio com um poderoso exército, havia fugido na presença dos judeus, os quais haviam aumentado ainda mais suas forças com armas e tropas e tinham enriquecido com todo o material raptado de seus campos devastados. Eles tinham também destruído a abominação edificada por ele sobre o altar em Jerusalém e haviam cercado o templo com altas muralhas, como outrora, assim como a cidade de Bet-sur. Ouvindo essas novas, o rei ficou irado e profundamente perturbado. Atirou-se à cama e caiu doente de tristeza, porque os acontecimentos não tinham correspondido à sua expectativa. Passou assim muitos dias, porque sua mágoa se renovava sem cessar e pensava na morte. Mandou chamar todos os seus amigos e lhes disse: "O sono fugiu dos meus olhos, meu coração desfalece de tristeza. Eu repito para mim mesmo, em que aflição fui eu cair e a que desolação fui eu reduzido até o presente. Eu, que era bom e querido no tempo de meu poder. Mas agora eu me lembro dos males que causei em Jerusalém, de todos os objetos de ouro e de prata que saqueei e de todos os habitantes da Judéia que exterminei sem motivo. Reconheço que foi por causa disso que todos esses males me fulminaram. E agora morro de tristeza numa terra estrangeira." Ele chamou Filipe, um de seus amigos, e constituiu-o regente de todo o seu reino. Entregou-lhe seu diadema, seu manto, seu anel, com a responsabilidade de guiar seu filho Antíoco e de educá-lo para a sua realeza. O rei Antíoco morreu ali, no ano 149. Por sua vez, soube Lísias que o rei havia morrido, e elevou ao trono seu filho Antíoco, que ele havia educado desde a infância, e a quem ele dera o nome de Eupator. Nesse ínterim, os ocupantes da cidadela importunavam os judeus que se dirigiam ao templo, procuravam constantemente causar-lhes dano para apoiar os gentios. Judas resolveu arrancar-lhes das mãos a cidadela e convocou todo o povo para sitiá-los. Reuniram-se, portanto, para começar o cerco no ano 150 e construíram balistas e máquinas. Mas alguns dos sitiados, aos quais se juntaram alguns israelitas perversos, fugiram e correram ao rei para lhes dizer: "Até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos? Julgamos bom servir a teu pai, obedecer suas ordens e seguir suas leis. E os filhos de nosso povo se afastaram de nós como dos estrangeiros. Eles cercam a cidadela, mal capturam um dos nossos, matam-no e pilham os nossos bens. E não é somente sobre nós que eles estendem a mão, mas ainda contra os povos vizinhos. Eis que hoje eles se empossaram da cidadela para serem senhores do templo e da cidade e fortificaram Bet-sur. Se tu não os prevenires, farão ainda piores males e tu não poderás mais detê-los." A estas palavras, o rei se encolerizou e convocou todos os seus amigos, os generais de seus exércitos e os chefes de sua cavalaria. E ajuntaram-se a ele outros reinos e ilhas marítimas, tropas de mercenários, e seu exército atingiu a 100.000 infantes, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes prontos para a guerra. Atravessaram eles a Idumeia e acamparam defronte a Bet-sur, onde combateram por muito tempo. Construíram máquinas, mas os sitiados saíram e lançaram fogo, lutando com coragem. Abandonando a cidadela, veio Judas estabelecer-se em Bet-sacara, defronte do campo de luta do rei. Ao amanhecer,
Levantou-se o rei e dirigiu impetuosamente suas tropas em direção a Bet-Zacara. As forças se prepararam para o combate e soaram as trombetas. Mostraram aos elefantes suco de uvas e de amoras para incitá-los ao combate. Foram repartidos nas falanges, pondo-se em volta de cada elefante 1000 homens armados, de malhas e de capacetes de bronze para a cabeça. Esses cavaleiros tinham o costume de estar com o animal onde quer que ele estivesse e de ir aonde ele ia sem jamais se afastarem dele. Sobre cada um havia também fortes torres de madeira, muito firmes e defendidas pelas máquinas. Sobre cada um achavam-se também valentes guerreiros que combatiam lá em cima. E finalmente seu condutor, indiano. O restante da cavalaria, colocada de um lado e de outro nas duas alas, manobrava cobrindo as falanges. Quando o sol brilhou sobre os escudos de ouro e bronze, a montanha resplandeceu, como que iluminada por outras tantas lâmpadas. Uma parte das tropas do rei se espalhou sobre as colinas e outra na planície, caminhando com precaução e em boa ordem. O ruído de seu número, de sua marcha, da colisão de suas armas, era pavoroso, porque era um exército extremamente numeroso e possante. Judas, no entanto, avançou com os seus para travar a batalha, e 600 homens do exército do rei foram aniquilados. Eleazar, cognominado Avarã, viu que um dos elefantes estava armado com um couraçado real e ultrapassava todos os outros. Ele julgou que o rei o montasse. Projetou então salvar todo o povo e conquistar em nome eterno. Precipitou-se audaciosamente nessa direção, para o meio da falange, matando a direita e a esquerda e separando o inimigo de lado a lado. Meteu-se debaixo do elefante e, tomando posição abaixo dele, matou-o. O animal rolou sobre ele e ele morreu ali. No entanto, averiguando o poder do exército real e impetuosidade de suas tropas, retiraram-se os judeus. Mas os soldados do rei subiram-lhe ao encontro até Jerusalém. Dirigindo-se então o rei à Judéia e ao Monte Sião. Fez igualmente a paz com os habitantes de Bet-sur, porquanto estes saíram da cidade, porque já não tinham víveres para continuarem ali, pois era o ano sabático. Assim o rei apoderou-se da cidade e pôs nela uma guarnição. Por muitos dias cercou a cidade santa. Construiu máquinas, guindastes para lançar fogo ou pedras, escorpiões para lançar flechas e fundas. De seu lado, os sitiados construíram também máquinas para se oporem aos seus inimigos e combateram por muito tempo. Todavia faltavam víveres nos celeiros por ser o 7º ano, e todos os que se achavam refugiados na Judéia, para fugir dos gentios, haviam esgotado o resto da reserva. Atingidos como estavam pela fome e por dispersarem-se cada um para sua casa. Filipe, que antes de morrer o rei Antíoco fora designado para educar seu filho Antíoco para a realeza, tinha chegado da Pérsia e da Média com o exército do rei e procurava apoderar-se do governo. Soube-o Lísias e apressou a partida, dizendo ao rei, aos oficiais e aos homens: "Nós nos vamos enfraquecendo aqui dia por dia. Temos poucos víveres e o lugar que sitiamos é forte, enquanto nos devemos ocupar com os negócios do reino. Estendamos a mão a esses homens e façamos a paz com eles e com toda a sua raça. Deixemo-los viver como outrora, segundo as suas próprias leis, porque foi por causa dessas leis que nós abolimos, que eles se revoltaram e fizeram tudo isso." Essa proposta agradou ao rei e aos generais. Enviou, pois, alguém para tratar da paz com os sitiados, que a aceitaram. Sob a palavra do juramento feito pelo rei e os generais, abandonaram a fortaleza. O rei subiu o Monte Sião e visitou as fortificações, mas quebrou a palavra dada e ordenou a destruição da muralha. Em seguida, partiu a toda a pressa. Recuperou Antioquia, onde achou Filipe como senhor da cidade. Atacou-a e tomou a cidade à força.